Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do trigo. Você vai ver que o produtor rural deverá ter em mãos o mais breve possível o novo CNPJ. Nós vamos falar dos mercados da União Europeia e também Mercosul e vamos falar também sobre esse CNPJ que o produtor deverá ter até o final do ano. E eu vou conversar com João Vitor, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado do milho e também da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do trigo. Após uma safra marcada por prejuízos em 2024, a cultura do trigo sofreu um novo revés agora em 2025 e desta vez pela perda diária. A decisão dos produtores, principalmente do Rio Grande do Sul, foi reduzir o plantio, motivada sobretudo pela frustração com os resultados da temporada anterior de 2024, que foi afetada por condições climáticas adversas que comprometeram a produtividade e a rentabilidade. E de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a área cultivada em 2025 é a menor desde 2020, com queda de aproximadamente 20% em relação ao ano anterior. O Paraná, principal produtor nacional, assim como o Rio Grande do Sul, concentrou boa parte dessa retração, refletindo o desânimo de agricultores diante do risco climático e também dos custos de produção. A diminuição no cultivo reflete um comportamento defensivo por parte dos produtores que buscaram alternativas mais seguras e rentáveis, como milho ou soja de inverno. Segundo dados da Conab, essa mudança de estratégia ela foi mais visível nas regiões que enfrentaram, por exemplo, geadas, excesso de chuvas ou então estiagem no ciclo 24, comprometendo o desenvolvimento das lavouras de trigo. Ainda que o trigo brasileiro venha ganhando espaço no mercado interno e também nas exportações, agora nos últimos anos, os episódios de instabilidade climática e a volatilidade de preços continuam sendo entraves ao seu avanço. Em 2025, esse cenário desestimulou investimentos em tecnologia e renovação de áreas. Com menor área plantada, o desempenho da safra de trigo em 2025 dependerá fortemente das condições climáticas nos meses finais do ciclo. E segundo a Conab, o recuo sinaliza a necessidade de políticas de mitigação de riscos e incentivo à cultura, especialmente em estados-chave como o Paraná. O setor segue atento às próximas movimentações do mercado e também às expectativas climáticas para decidir os rumos de 2026. E agora vamos falar do mercado da União Europeia e também do Mercosul. A União Europeia está prestes a dar um passo decisivo para formalizar um acordo de livre comércio com o Mercosul, encerrando uma negociação iniciada há mais de 25 anos e marcada por disputas internas no bloco. Segundo a agência Reuters, os países europeus devem autorizar a assinatura do tratado que será o maior já firmado pela União Europeia em termos de redução de tarifas.
A Comissão Europeia e também governos como os da Alemanha e Espanha defendem o acordo como uma estratégia para ampliar mercados, compensar perdas provocadas por tarifas dos Estados Unidos e reduzir a dependência da China, especialmente no acesso a minerais considerados estratégicos. O entendimento envolve Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e ainda precisará da aprovação do Parlamento Europeu para entrar em vigor. E a principal resistência vem da França, que é a maior produtora agrícola da União Europeia. O argumento é que o acordo pode ampliar a entrada de produtos agropecuários a preços mais baixos, como carne bovina, aves e também açúcar, pressionando agricultores locais. Para avançar o tratado, precisa do apoio ao menos 15 dos 27 Estados membros, representando 65% da população do bloco. Com a autorização, a presidente da Comissão Europeia poderá assinar o acordo com os países do Mercosul. A expectativa é eliminar cerca de 4 bilhões de euros em tarifas sobre exportações europeias diante das alíquotas elevadas praticadas atualmente pelo bloco sul-americano. O comércio de bens entre as duas regiões somou 111 bilhões de euros em 2024, com exportações europeias concentradas em máquinas, produtos químicos e equipamentos de transporte, enquanto o Mercosul se destaca em produtos agrícolas, minerais, celulose e também papel. E agora vamos falar um pouquinho de seguro rural, um tema interessante para o país. Enquanto o Brasil renova recordes de produção e exportação, o setor entra em 2026 com um gargalo que, segundo a Pixel, ela tem ganhado peso estratégico. O risco da produção cresce em velocidade maior do que a cobertura de seguro disponível no país. Pixel é uma plataforma para seguros agrícolas com monitoramento via satélite e jornada de cotação e contratação totalmente integrada. E de acordo com a empresa, com a Pixel, eventos climáticos extremos mais frequentes, exigências de rastreabilidade e a pressão por regularidade de entrega estão tornando as lavouras brasileiras mais expostas financeiramente falando. A avaliação é que esse cenário aumenta a preocupação não apenas do produtor rural, mas também de bancos, cooperativas, tradings e seguradoras. Ao mesmo tempo, a Pixel afirma que o seguro rural brasileiro ainda enfrenta entraves estruturais como processos manuais, lentidão na emissão de apólices, dificuldade de análise de risco territorial e baixa eficiência na subscrição, na leitura da empresa. E esses fatores limitam a expansão do crédito e também da proteção ao produtor. Para a Insurtech, a adoção de dados históricos geográficos e de inteligência de risco pode contribuir para reduzir perdas, ampliar a cobertura e acelerar a emissão de apólices. A Pixel afirma trabalhar com um banco de dados de mais de 30 anos e com uma plataforma digital no modelo White Label, ou seja, marca branca, que é um modelo de negócio onde uma empresa desenvolve um produto ou serviço, mas outra empresa o comercializa com sua própria marca, como se fosse seu. Segundo a empresa, testes realizados com seguradoras apontaram redução do tempo de emissão
de apólices de 15 dias para 5 minutos e melhora de sinistralidade em pelo menos 20%. E agora vamos falar do novo CNPJ que você, produtor rural, deverá ter o mais breve possível, independente do tamanho da sua propriedade. Confira. Uma mudança silenciosa, mas muito profunda, começa a vigorar no campo brasileiro este ano. Em decorrência da reforma tributária, o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, passa a ser obrigatório para todos os produtores rurais do país, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Essa medida, ela visa padronizar a fiscalização e preparar o terreno para os novos tributos, como o IVA, por exemplo, e acaba com a informalidade do uso exclusivo do CPF para emissão de notas fiscais em estados onde isso ainda era permitido. Segundo especialistas da consultoria Lastro, 2026 vai funcionar como um ano de transição e testes. O produtor vai precisar migrar a sua operação para o novo formato, o que exige planejamento contábil muito bem feito. A Receita Federal, inclusive, vai adotar um novo modelo de CNPJ alfanumérico, com letras e números, para dar conta do volume massivo de novos registros. Para quem atua em São Paulo, por exemplo, onde essa regra já vigorava, a mudança é menor. Mas para os produtores com fazendas em múltiplos estados, a atenção deve ser redobrada. Será necessário estruturar as propriedades como matriz e filiais para evitar inconsistências fiscais. A advogada Viviane Morales, ela alerta que o CNPJ será a base de toda a vida fiscal do produtor daqui para frente. E quem não se adequar corre o risco de travar a emissão de notas e, consequentemente, o escoamento da safra e também a venda do gado. A regra prepara o setor para a entrada definitiva do novo sistema tributário para 2027. Portanto, você que tem uma propriedade rural, independente do seu tamanho, pequeno, médio ou grande, vá atrás do seu contador, do seu sindicato, da sua cooperativa, enfim, procure uma pessoa especializada no setor tributário e procure entender e fazer as coisas diferentes daqui para frente. Sem o CNPJ alfanumérico, infelizmente você não vai a lugar nenhum. Todos, independente, terão de ter o novo cadastro. E depois do intervalo eu vou conversar com o João Vitor, ele é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado do milho e também da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar sobre o mercado chinês da soja. A melhora da margem de esmagamento lá na China tem estado, vamos dizer, no radar do mercado internacional da soja, ajudando a justificar essas compras intensivas e a manter os prêmios da soja ainda positivos no Brasil. Ainda que pequeno, mas está positivo. E este é um fato de decisão para a compra de soja e venda de farelo lá na China, que está bastante robusta. Pelo menos é o que o Eduardo Vanin, ele é o sênior da Agriculture Estratégia da Marex,
E ele diz que o chamado short squeeze nos preços da soja, ainda segundo o Vanin, é mais um ponto de atenção. Só para você entender, um short squeeze é um fenômeno no mercado financeiro onde o preço de um ativo, de uma coisa, vamos dizer assim, dispara devido à forte pressão de compra, forçando investidores que apostaram na queda, vendidos a descoberto, ou shorts, a recompra ou a recomprar o ativo para cobrir essas perdas. Vendeu, caiu o preço, subiu o preço, então você tem que se virar para não ter prejuízo. E no ano passado, em função do atraso na colheita do Brasil, esse movimento ficou mais evidente, o que não deverá se repetir agora neste ano. A estimativa é que a colheita, principalmente no Mato Grosso, alcance aí por volta de 30% da safra em janeiro, contra 15% do ano passado. Lá no Paraná, aproximadamente aí 18%, 20% no ano passado, e já neste ano aí na faixa de 25%, 26%. E nós vamos ter aí soja bem mais cedo, mas ainda assim há um aperto logístico e físico por falta de soja, por enquanto. O mercado acompanha os fundamentos, porém agora reage ao movimento de compra dos fundos investidores no farelo, que registrou boas altas aí nos últimos dias, principalmente na Bolsa de Dalian e também Chicago. Agora, depois de perdas consecutivas, levando os preços a níveis bastante baixos. E parte dessa decisão está conectada ao cenário ainda de deflação na China e também de busca pela inflação. Mas, no entanto, os fundamentos não apontam para o mesmo caminho, como visto aí por analistas de mercado. E por falar em soja, por falar em milho, nós vamos conversar agora com o João Vitor. João Vitor é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar exatamente do mercado da soja e do mercado do milho, que até eu estava conversando aqui nos bastidores com o João. A gente sempre acompanha, basicamente todo santo dia, a Bolsa de Chicago e outras bolsas também, e quando sobe, sobe um pouquinho, quando cai, cai um pouquinho, enfim. Então, paradão que chega a assustar. João Vitor, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Toninho. Prazer estar aqui com você, estar aqui com seus telespectadores. E vamos falar sobre o mercado de soja, o mercado de milho, trazer informação, trazer direcionamento ao produtor rural, ainda mais num momento tão delicado o qual estamos passando. E esse momento, João, saiu também agora o relatório do USDA, né? O relatório americano, e só para resumir, vai ter muita soja no mercado. Sim. Tivemos o relatório de janeiro de oferta e demanda do USDA, que é o Departamento de Agricultura, e ele trouxe alguns números de muito pesar ao mercado da soja. Aumentaram a produção americana, diminuíram a exportação americana e aumentaram os estoques globais. Aumentaram também a expectativa produtiva de soja brasileira. Então, o que a gente está vendo? Mais soja por lá, menos soja sendo exportada por lá e mais soja sendo produzida aqui no Brasil. Isso agiu realmente como um peso muito forte nas cotações de Chicago. Achei muito interessante essa fala sua porque ela é muito realista. Chicago acabou operando dentro de uma faixa entre os 10,80 dólares durante quase boa parte do ano. Acabou encontrando algum fator de valorização, principalmente com o acordo entre Estados Unidos e China. Depois as exportações americanas não conseguiram dar consistência nesse cenário de alta e o mercado voltou a cair. E agora, com essa atualização do relatório do USDA, com essa expectativa produtiva aqui no Brasil, expectativa de produção aqui no Brasil, realmente as cotações vêm caindo com intensidade. Esse relatório pesou sobre o mercado, vimos quedas bem acentuadas aqui no Brasil, mas vale destacar que realmente o que observamos? Uma safra cheia aqui no Brasil. Infelizmente, algumas regiões sofreram bastante no início, passaram por períodos de escassez muito consistente, um calor que agrava também essa estiagem,
mas principalmente em dezembro as condições climáticas melhoraram, o índice pluviométrico foi satisfatório. Então, quando comparamos ao ano passado, onde o número da pátria era 169 milhões de toneladas para a safra anterior, essa safra agora já estimamos 175 milhões. Tivemos uma produtividade, um início de safra um pouco pior, mas realmente a partir de dezembro melhorou as condições, algumas regiões tendo recorde de índice de desenvolvimento vegetativo. Então tivemos um pequeno aumento de área que conseguiu colaborar para isso. Então já temos soja sendo colhida em algumas regiões, está com o norte do Mato Grosso, e realmente será uma safra cheia que tende a pressionar e colaborar com esse viés baixista. Eu me lembro exatamente bem, João, que há mais ou menos 3 meses, 4 meses, a gente sempre falando sobre esse mercado, e eu me lembro, como se fosse agora, eu disse o seguinte: se as condições climáticas começarem a caminhar do jeito que está, o preço da soja vai melhorar e vai melhorar muito. Mas se der um revertério, pode ter certeza absoluta, vai ter soja vazando pelo ladrão e não está dando outra. Infelizmente, os relatórios que estão saindo são relatórios de safra cheia, muita soja no mercado, basicamente todos os mercados estão abastecidos de soja. Então, precisa aumentar o consumo. Só que não é assim, né? Você não vai sair comendo soja aí loucamente para poder melhorar o preço da saca. Então, a verdade é o seguinte: custo de produção em alta, mercado abastecido com soja, muitos produtores com dívida anteriores, está numa situação complicada. As dívidas já estão vencendo e vai ser difícil a gente fechar a conta, infelizmente. Agora, já para o lado do milho, pode ter alguma coisa boa, que a gente também comentava isso demais, que são as usinas de etanol, e também o mercado lá fora descobriu o DDG, e o DDG vai salvar muitos produtores aí, principalmente esse pessoal que plantou milho. Agora a soja está complicada. Até puxando o gancho, quando a gente fala do mercado de soja, realmente hoje a gente paga pela nossa competência. É verdade. O Brasil colocou muita soja no mundo, realmente nos últimos 5 anos, ao ponto que a demanda teve dificuldade de acompanhar. Quando a gente fala de exportação e de compra de soja, realmente a China ela se destaca. A maior parte da importação chinesa de soja é destinada à suinocultura, é para a produção de suínos, é para que vire ração de fato. Então, o que a gente encontra? A gente encontra uma demanda muito consistente, mas não conseguiu acompanhar a oferta. E o cenário atual é qual? Melhorou a situação, estamos vendo um equilíbrio um pouco maior. A oferta muito robusta impede valorizações muito acentuadas, mas a demanda também consistente impede quedas muito acentuadas. O que o Brasil está vivendo agora? Está passando por uma sazonalidade negativa, principalmente devido à colheita, devido a uma safra cheia que está acontecendo e também muito colaborada pela queda do dólar, né? Nós vimos esse dólar se valorizando, principalmente na reta final do ano. Cliente Pátria conseguiu aproveitar essas oportunidades. Hoje esse dólar a 5,37 realmente dificulta muito a valorização do mercado de soja. Os prêmios ainda estão um pouco melhor, principalmente por essa demanda que vem se fazendo consistente. A China comprou ainda, não comprou tudo o que precisa e ela deve voltar ao mercado. Contudo, realmente qual que é o pilar majoritário do preço e da questão do mercado de soja realmente é uma oferta muito robusta. E quando a gente olha para o milho, felizmente tivemos uma demanda muito robusta, que o cenário é muito parecido. Produzimos muito milho nessa segunda safra, foi uma produção extraordinária e felizmente a demanda se fez presente. Saímos de 82 milhões de toneladas, chegamos a 91 e a estimativa agora é 95. O consumo de milho para etanol vem crescendo 32% ao ano, então realmente a demanda se fez presente e vem colaborando na medida do possível para que as cotações estejam mais fortalecidas, à medida que o nosso milho não é competitivo no exterior. É muito caro a gente trazer o milho de uma região muito produtora como Mato Grosso e chegá-lo no porto competitivo com o milho, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, realmente, a demanda interna salvou. Gosto sempre de falar que o mercado de milho ele segue uma dinâmica muito clara. 70% fica, 30% vai embora. Esses 30% que vai embora precisam ir para que a gente possa ver uma melhora, principalmente nos preços, nesse trimestre inicial de 2026. E pegando o seu gancho aí, quando você falou do dólar, nós temos que torcer para o dólar não cair mais do que está. Porque se cair,
aí eu vou te contar uma coisa, aí a situação vai ficar, infelizmente, complicadíssima. Bom, João Vitor, vamos torcer para as coisas caminharem bem, esse é o objetivo da gente aqui, mas, infelizmente, o que está acontecendo no mercado a gente tem que levar até você, para você fazer uma análise aí da sua propriedade. João Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui com você, com a sua audiência e conte sempre comigo e com a Pátria, trazendo informação e direcionamento. Precisando, entre em contato com o pessoal da Pátria Agronegócios. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou então um resultado que aponta uma nova direção. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.